Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos queridos irmãos em mais um culto online, não é isso? 7 horas e 5 minutos, não é isso? 19 horas e 5 minutos do dia 27 de nove de 2020. Estamos aqui para mais uma celebração na presença do Senhor. E o nosso desejo, o meu desejo, é que Deus abençoe a sua vida poderosamente e que em mais esse culto, né, o Senhor venha falar poderosamente a cada coração e que tenhamos uma noite que seja agradável, uma noite de louvor, de adoração, de glorificação ao nome do nosso Deus, né? O nosso Deus merece tudo isso. Estamos vivendo um domingo muito especial, né? Pela manhã tivemos um culto missionário maravilhoso, não é isso? Com a presença do pastor Estevão, missionário radical, né? E também que tem atuado na Cristolândia, da Cidade Batista. Foi realmente uma manhã muito especial. E à noite, com ênfase, né, na campanha do Setembro Amarelo, estamos aqui então para mais um culto especial com esse enfoque também na presença do Senhor. Quero te convidar a se ajeitar aí onde você estiver, na sua poltrona, no seu sofá, na sua cama, para que juntos possamos adorar ao Senhor e que o Senhor venha falar aos nossos corações. Eu quero te convidar a nessa hora a fechar os seus olhos para orarmos e darmos então início à nossa celebração, colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor, colocando este culto diante do altar do Senhor, as nossas famílias, não é isso? E tudo aquilo que nós viveremos ao longo dessa noite. Você pode fechar os seus olhos onde você estiver, feche os seus olhos, vamos falar com Deus, vamos falar com o Pai, vamos pedir a Ele as mais ricas bênçãos sobre as nossas vidas nessa noite de adoração e celebração ao nome do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar neste momento. Pai querido, nós queremos te agradecer pela oportunidade valiosa que o Senhor nos concede de mais uma vez estar na tua presença para esta celebração, este culto a Deus que ora iniciamos. Te pedimos que o Senhor esteja falando a cada coração, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs e que nós possamos, ó Deus, continuar com este propósito, mesmo em tempos tão difíceis, de não nos afastarmos de Ti, mas de buscarmos a Tua face, a Tua presença, ó Deus, a tua manifestação em nossas vidas, a cada dia, a cada instante. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos focados também numa relação cada vez mais profunda, mais próxima do Senhor, porque é o que nos dá força para vencer os desafios desse tempo. Abençoe, ó Deus, cada pessoa e cada família nesse momento reunida para adorar o Teu nome. Aqueles que estão em volta de um celular ou de uma TV, que o Senhor esteja abençoando e que a Tua palavra cantada, pregada, ministrada de todas as formas, possa alcançar vidas e corações essa noite. Abençoe aqueles que estão desanimados, aqueles que estão entristecidos, os enlutados, os que estão pedindo a Deus forças para situações da sua trajetória, que o Senhor também os abençoe e que essa noite possamos ter uma noite, ó Deus, muito especial na Tua presença, aonde ao término dessa celebração possamos sair, ó Deus, desse culto com a convicção e da certeza de que o Senhor continua presente em nossas vidas e continuará cuidando de nós. Esteja conosco, ó Deus, nessa noite, nessa hora. É a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos vivendo um tempo muito especial, que é o tempo da nossa campanha também de missões nacionais nesse ano de 2020, não é isso? Ano de pandemia, ano de dificuldade, mas a nossa campanha prossegue, né? Prossegue firme. Temos aí ainda alguns domingos, né? O nosso alvo é encerrar a campanha no segundo domingo de outubro, dia 11. Então, esteja contribuindo, esteja orando. Vamos ter um momento missionário nesse momento. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 4, verso 19. Não é isso? 1 João 4, 19. Eu vou falar aqui o tema, você pode repetir depois aí na sua casa e vamos ler juntos a divisa, né, da nossa campanha.
de 1 João 4,19. O nosso tema, não é isso? Porque ele me amou, não é isso? Vamos falar de novo juntos, aí onde você estiver agora, né? Porque ele me amou. E a divisa que está lá em 1 João 4,19, nós amamos porque ele nos amou primeiro, né? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Irmãos, eu tenho uma excelente notícia para trazer, né? Nós temos o nosso alvo aí financeiro, não é isso? Que é R$ 1.500, mas Deus tem nos desafiado a cooperar ainda mais para a obra missionária, não é isso? Mesmo em tempos tão difíceis como esse. E nós já chegamos ao valor de... Daqui a pouco eu falo, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar até o valor que nós arrecadamos até o dia de hoje, para que os irmãos saibam aonde nós estamos, não é isso? E aonde nós precisamos chegar. Quero te convidar nesse momento a assistir um vídeo muito impactante, que fala um pouco da nossa campanha de missões nacionais e fala de uma ênfase, né? São 4 ênfases relacionadas à campanha que nós aprendemos hoje pela manhã e precisa ser sempre reforçada, né? Você ainda lembra, né? Amar, multiplicar, orar e repartir, né? Essas 4 ênfases estão muito latentes, né? E nós vamos ver agora no momento missionário, um vídeo que vai falar a respeito de uma dessas ênfases, a ênfase multiplicar. Então, quero te convidar a assistir esse vídeo conosco. Eu me considero filho do amor dos batistas brasileiros, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade, e eu questionava muito por que ele havia morrido. E todas as pessoas me diziam que era vontade de Deus, porque Deus que quis, e aquilo me irritava, porque para mim Deus era o culpado. Quando eu completei 13 para 14 anos de idade, a primeira igreja batista em Russas alcançou um vizinho meu, chamado Edmilson, que me convidou. Na mensagem, no finalzinho da mensagem, o pastor Isaías, que é missionário de Missões Nacionais, ele disse o seguinte: olha, Deus quer que você saiba que Ele é o seu pai e que independente da perda que você tenha tido, Ele sempre cuidou de você. E naquele dia 9 de setembro de 2001, eu entreguei minha vida para Jesus e tive o privilégio de ser cuidado espiritualmente e também muitas vezes materialmente, porque aquela família missionária, ela me mostrou que a vida só vale a pena com Jesus. Quando chegamos à cidade de Russas, nós já éramos missionários de missões nacionais. Na realidade, nós estávamos vindo de Fortaleza para revitalizar um campo em Jaguari, uma cidade de próximo. Na volta, nós paramos em Russas e ficamos encantados com essa cidade onde não havia um trabalho batista. Chegando aqui, na realidade, Deus colocou no nosso coração o desejo de plantar um trabalho aqui nessa cidade. Um dos grandes exemplos do relacionamento discipulador é a vida do irmão Ítalo. Ítalo se converteu aqui com 13 anos e a igreja começou a investir na vida do Ítalo. É a vida na vida. Aos 16 anos de idade, eu tive o privilégio de começar um pequeno grupo no bairro que eu morava. E hoje eu entendo que aquela evangelização discipuladora é a maneira como Deus quer cuidar de nós. Ele quer que cada pessoa cuide um do outro. Então, eu comecei a evangelizar, a convidar pessoas a cuidar de pessoas. E hoje, para a glória de Deus, lá em Russas, nós temos a segunda igreja batista, que é fruto desse pequeno grupo que nós iniciamos com 16 anos de idade. E em 2014, nós chegamos aqui em Fortaleza com a missão de plantar uma igreja no bairro Jacarecanga. Existem 2.700.000 pessoas precisando de Jesus. Então, eu comecei a orar para que Deus nos direcionasse. Com a visão de igreja multiplicadora, nós começamos a trabalhar com a evangelização discipuladora, o relacionamento discipulador, indo nas casas das pessoas, não apenas oferecendo estudo bíblico, mas oferecendo a elas a oportunidade de ter um amigo, de ter alguém que possa compartilhar vida na vida, vida de Deus com elas. Estamos lá no Joaquim Távora com o projeto de Jiu-Jitsu, e aqui no Mundo Bi nós temos o projeto com as crianças que fazem aula de capoeira e esporte. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos trabalhando na plantação de 4 igrejas. Nós estamos na região norte, com a Igreja Batista em Jacarecanga. Estamos na região oeste, com a revitalização da Igreja Batista em Quintino Cunha. Estamos na região sul, aqui desse bairro, no Bom do Bim, com a plantação de igreja. Temos na região leste,
no bairro Ancuri, a Igreja Batista Paraíso, também com PGM. E temos no coração de Fortaleza, no Seminário Batista do Ceará, nós temos hoje um PGM funcionando lá às quintas-feiras e já temos ali os cultos da congregação aos domingos. Então nós estamos trabalhando relacionamento discipulador, oração, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Conheci o missionário Ítalo e foi a bênção porque na realidade o primeiro trabalho que nós fizemos foi com ele lá em Joaquim Távora. E eu me recordo que das vezes que ele me dava carona na porta lá de casa, a gente conversava muito, ele manifestava o desejo, né, de alcançar outros locais. Hoje eu pergunto para ele: e aí, missionário, como é que está? Ele disse: o jeito de NAF está bem melhor, né? E realmente assim, eu fico emocionado, porque arde o desejo de fazer algo, porque foi Deus quem colocou. As lágrimas são de alegria e de ter o privilégio de ver o agir de Deus, de ver as histórias da Bíblia saindo e acontecendo ao nosso redor. E eu creio que é só o começo. Quando eu me lembro que a família missionária chegou na minha cidade e me acolheu, quando eu lembro de tudo que Deus já fez na minha vida como cristão, na minha vida como missionário, e eu vejo a necessidade, a carência das pessoas, eu não me imagino mais a minha vida sem esse propósito. A minha razão de viver hoje é levar isso para as pessoas, para que as pessoas conheçam Jesus e saibam que Jesus transforma. E eu me alegro de ser um fruto desse amor, um fruto desse cuidado que os batistas brasileiros têm tido em pregar o Evangelho, fazendo discípulos, cuidando das pessoas. Amém, queridos. Que testemunho fantástico, não é isso? Vemos exatamente como Deus tem usado pessoas como eu e você, pessoas comuns, para fazer uma grande obra no nome dele, né? Deus abençoe a vida do missionário Ítalo e tudo aquilo que ele tem feito, né? Por isso precisamos orar, precisamos, né, cooperar e precisamos nos colocar também à disposição para ir, né, para levar a mensagem do Evangelho a todos aqueles que necessitam. Eu tinha prometido em falar e atualizar os irmãos do nosso alvo de missões, não é isso? O nosso alvo de missões é R$ 1.500, mas nós somos desafiados a dobrar esse alvo, não é isso? O missionário Fernando, quando esteve conosco na abertura da nossa campanha, nos desafiou a chegar ao alvo de R$ 3.000, não é isso? E nós, hoje pela manhã, né, para a honra e glória do Senhor, alcançamos R$ 1.840, né? Então, o nosso alvo inicial de 1.500 já ultrapassou, já foi ultrapassado. Vamos agora rumo aí aos R$ 3.000, não é isso? R$ 1.840 nós alcançamos essa manhã. Então está faltando 1.160 para até o final, né? Até o dia 11 de outubro, quando terminamos a nossa campanha, para alcançar o nosso alvo aí de R$ 3.000. Que Deus continue abençoando a nossa igreja, que tem sido realmente uma igreja missionária, que tem se envolvido com a obra, que tem se relacionado e se preocupado, né, com as campanhas. Isso é demonstração da graça de Deus através de nós para dar continuidade na obra missionária. Então Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado por cada um de vocês que tem orado, cada um de vocês que tem podido contribuir, não é isso? O nosso alvo de 1.500 já ficou para trás. Rumo agora aos R$ 3.000 para que o trabalho, né, missionário, que envolve não só o sustento missionário, né? Acho que isso é uma questão muito importante que nós precisamos perceber. A maneira como a Junta de Missões Nacionais ampliou muito o leque disso. Envolve os trabalhos sociais, como a Cristolândia, a Casa Viver, né? A Casa da Mulher, o Lar do Ancião e tantas outras coisas que nós ouvimos hoje pela manhã. Envolve as trans, né? As campanhas evangelísticas, envolve a plantação de novas igrejas, ou seja, tudo isso, todos esses recursos são direcionados, né, para a propagação do Evangelho em todos os sentidos, né, e de todas as maneiras. Então, Deus abençoe, né, cada um dos irmãos, Deus abençoe cada um dos queridos, né, e que nós possamos continuar aí enganjados nesse propósito de não só ultrapassar o nosso alvo financeiro, mas estarmos aí unidos, né,
em volta do nosso projeto. Interessante que esse ano, apesar de ser um ano super difícil, a nossa campanha de missões nas mundiais, né? O alvo era 1.500 também, nós chegamos a 1.700 e pouco, se eu não estou enganado. Depois a nossa campanha de missões Rio, o alvo era R$1.000, nós também chegamos a mais de 1.500, 1.600 e pouco. Depois eu até atualizo os irmãos. E agora também nosso alvo é 1.500, já ultrapassamos e estamos indo aí. Ou seja, mesmo num ano tão difícil, a igreja tem se mantido fiel, né? Eu louvo a Deus por isso, pela vida de cada irmão que tem se enganjado com as nossas campanhas missionárias, né? Sustentando aí a obra do Senhor. Quero orar pelos missionários como o Ítalo, quero orar para que a obra do Senhor esteja aí sustentando e abençoando os 912, né, missionários que fazem parte da Junta de Missões Nacionais e que têm levado o Evangelho aos 4 cantos desse país. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado pelo privilégio de podermos falar contigo. Queremos, nesse momento, te agradecer, ó Deus, pela nossa campanha de missões nacionais. Muito obrigado pelo envolvimento da tua igreja, Pai. Não só em oração, mas também, ó Deus, na disponibilidade de repartir os recursos para que vidas sejam alcançadas, ó Deus, através dos recursos que têm sido levantados, ó Deus, por nossa igreja e pelas demais igrejas batistas do nosso Brasil. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor tem falado aos nossos corações nesse sentido. O Senhor tem nos motivado nesse propósito de buscar a cada dia, né, sermos porta-vozes, sustentadores da Tua obra. Deus, continue nos abençoando. Abençoe em especial cada missionário, Pai querido. Cada missionário que nesse momento tem estado presente nos 4 cantos desse país para levar a Tua mensagem. Abençoe a vida individualmente de cada um deles e cada família missionária. Que não falte nunca, Deus, o pão nosso de cada dia, que não falte nas suas mesas o alimento diário, que não falte o sustento e que eles possam ter assim a mente tranquila para desenvolver, ó Deus, o trabalho que o Senhor tem colocado, ó Deus, nas mãos de cada um dos Teus filhos. Muito obrigado pelos resultados alcançados, pelas vidas transformadas, por testemunhos tão impactantes como o do missionário Ítalo que acabamos de ver. Isso é sinal de que o Senhor continua caminhando com a sua igreja, dando a Deus a diretriz e fazendo uma obra magnífica na vida dos seres humanos. Continua conosco, nos abençoe. É a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Dito isso, eu quero nesse momento te convidar a adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor com 2 canções nesse momento. Sonda-me, usa-me e também mover do Espírito, não é isso? É tempo de pensarmos em missões, é tempo de pensarmos também aí no Setembro Amarelo, nas nossas emoções. Então nessas 2 canções eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas realidades, que o Senhor possa te usar, que o Senhor possa te sondar e usar, que o Senhor possa se fazer presente a cada dia na sua vida, né? E que você também possa sentir o mover do Espírito do Senhor presente na sua vida, que você valorize quem você é, né? Porque foi Deus que te fez assim e Ele quer continuar abençoando e sustentando a sua vida. Vamos adorar então ao Senhor nesse momento com essas 2 canções. Salmo 139, sonda-me. Esquadrinhas meu andar.
guia-me pelo caminho eterno. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. O mover do Espírito. Quero que valorize o que você tem. Você é o ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar
Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor, pois você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia, né? Em tempos de prevenção, em tempos de valorizar a vida, em tempos de pensar nas nossas emoções, que notícia boa! Saber que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, ele se move, né, em nós, que nós temos um Deus também para cuidar de nós, conforme nós cantamos, né? Lá nessa primeira canção que faz menção ao Salmo 139. Podemos estar no abismo mais profundo ou no lugar mais alto próximo ao céu, não é isso? Deus estará conosco em qualquer circunstância. Que Ele continue abençoando poderosamente as nossas vidas. Amém, queridos? Irmãos, eu quero rapidamente trazer aqui alguns avisos. Lembrar aos irmãos, né, que nós estamos aí com obras na igreja, então continuamos contando também com a sua oração, com a sua fidelidade nos dízimos, nas ofertas, para que possamos avançar, não é isso? Tivemos uma etapa muito importante essa semana. A partir de amanhã começaremos a armar a laje, né, para provavelmente até o final da próxima semana estarmos batendo aí grande parte da laje ali, que vai pegar já o segundo andar, parte do templo, parte da secretaria, 3 salas em cima, ou seja, Deus está nos abençoando e nos dando os recursos, né, para avançarmos mesmo em tempos tão difíceis. Então ore por isso, ore pela vida das pessoas que têm trabalhado ali, olhe pela vida do nosso administrador, nosso irmão Fábio, olhe pela vida do nosso irmão Marcos, que tem dado aí, tem sido o nosso sustentáculo, né, em relação à obra. Olhe pelo nosso pedreiro, Luciano, os ajudantes, todos que têm se envolvido também voluntariamente, que Deus possa estar abençoando. Esteja orando por isso. Estejam também atentos, irmãos, a tudo que nós estamos vivendo, né? Como eu falei hoje pela manhã, o tempo ainda é de desafio, de cuidado, não é isso? Então esteja muito atento, se você for sair, não deixe de usar sua máscara, não deixe de levar o seu álcool em gel, não é isso? Como eu falei pela manhã, no culto da manhã, já temos muitas igrejas que estão voltando, né, a fechar em função de uma segunda onda, né, da pandemia, está novamente afetando muitas pessoas, então precisamos orar e nos policiar em relação a isso, não é isso? A PIB de Madureira fechou, a PIB de Campo Grande fechou, e outras igrejas grandes, de grande porte, também, né, fecharam, outras nem abriram ainda. Então vamos estar atentos em relação a isso, para que nós possamos buscar aí sempre conciliar a prevenção, né, com esse momento difícil que nós estamos vivendo. Então estejam atentos ao longo da semana, não sei se vai mudar alguma coisa. A nossa intenção a partir da próxima semana, no mês de outubro, é manter o mesmo protocolo que tivemos em agosto e setembro, ou seja, os cultos presenciais, estaremos ofertando cultos presenciais aos domingos pela manhã, juntamente com o culto online para quem ainda não pode ir ou quem não se sente seguro, confortável, e à noite, domingo à noite e às quartas-feiras ainda 100% online, tá bom? Então, em outubro manteremos o mesmo esquema. E eu quero te convidar no próximo domingo estar junto conosco, manhã e noite. Manhã, a partir das 9 horas, e à noite, a partir das 19, nos nossos cultos. No nosso culto do próximo domingo, à noite, será um culto muito especial, que será dirigido pela nossa terceira idade, já que o Dia do Idoso, né, se comemora na semana que vem, e nós teremos uma celebração muito especial aí da nossa terceira idade. Queremos então contar com a sua presença e as suas orações. Amém, queridos? Irmãos, abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 11, onde leremos de 1 a 17. 2 Samuel 11, de 1 a 17.
nós estamos com a nossa série de mensagens especiais, né, relacionadas aí ao Setembro Amarelo, arrumando a bagunça da minha vida, né? E essa série tem como um texto central Colossenses 2:5, né? Porque Paulo fala assim: me alegro em ver que como estão vivendo em ordem e como estão firmes na fé, né, que vocês têm em Cristo. Ou seja, Deus quer que a nossa vida tenha duas dimensões muito importantes. Esteja em ordem. Em ordem aqui envolve toda a nossa organização interna, mental, né, emocional, material e também a nossa firmeza em Cristo Jesus. Paulo fala então da alegria que ele tem quando olha para a igreja em Colossos e vê uma igreja com essas características. Então que Deus nos abençoe e nos fortaleça então com este propósito. E eu quero então hoje falar sobre mais um tema, né? Estamos falando sobre questões que podem gerar uma bagunça em nossas vidas, em nosso interior, né? Questões que podem gerar bagunças emocionais na nossa vida. Então nós já falamos sobre arrumando a bagunça gerada pelo medo, pela ira, pela solidão, pelos vícios e compulsões, pela dificuldade de perdoar, pelo sofrimento. E hoje queremos falar sobre a bagunça que é gerada pela falta de limites, arrumando a bagunça gerada pela falta de limites. Segundo Samuel, capítulo 11, de 1 a 17. Deixa eu ler aqui na minha versão, os irmãos podem acompanhar. Deixa a sua Bíblia aberta, usaremos praticamente como texto base esse texto. Então você pode depois rabiscar, anotar alguns pontos importantes aí para nossa reflexão e amadurecimento da nossa vida. Eu vou ler o texto e logo após nós teremos uma participação especial, né? Muito especial. Diz assim a palavra de Deus: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Eles disseram: olha, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou uma mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que fez, por que você não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderei eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia. Amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do Senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi então enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente. Deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os soldados da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Então o tema da nossa mensagem, da nossa reflexão de hoje é arrumando a bagunça gerada pela falta de limites. Nesse momento nós vamos ter uma participação especial, é isso? Na verdade, até
uma homenagem que nós queremos fazer ao nosso irmão Gilmar, né? Nosso irmão Gilmar, na campanha do Setembro Amarelo do ano passado, não é isso? Pediu que fosse cantada uma música, além dele ter palestrado, né, a cada um de nós, e o título da música foi Pra Valer a Pena, né? E nós queremos nessa noite, então, como uma lembrança saudosa do nosso querido irmão, não é isso? Que partiu para a glória, né, no início desse ano de 2020, temos uma participação especial, então, com o nosso irmão Jael cantando essa canção. E que Deus também possa nos abençoar a partir da canção que nós estaremos ouvindo. Fique conosco, não saia daí, né? Adore o Senhor através dessa canção e eu já volto aqui para continuar aqui a pregação da mensagem do Senhor. Para valer a pena, essa canção é uma canção muito especial que o nosso saudoso e querido irmão Gilmar pediu para que eu cantasse em setembro do ano passado. Eu não a conhecia e aprendi. Em setembro do ano passado, ele que valorizou a vida como poucos, a vida que Deus lhe deu, era um milagre nas mãos de Deus, trouxe uma palestra muito especial à igreja sobre valorizar a vida. E é sobre isso que eu quero cantar agora, para valer a pena.
Deus nos deu a vida, não é isso? Para valer a pena, né? Então, lembranças, né? Do nosso querido irmão, e que essa canção possa ter falado ao teu coração. Arrumando a bagunça gerada pela falta de limites, não é isso? Chegamos então à 6ª mensagem dessa nossa série do Setembro Amarelo, não é isso? E aí algumas perguntas surgem diante desse tema, né? De que maneira a falta de limite pode prejudicar a nossa vida? Quais são algumas das principais maneiras pelas quais, né, a falta de limite pode impactar os nossos relacionamentos? Como a falta de limites pode trazer, né, privações à nossa liberdade, seja ela física, emocional ou até mesmo espiritual? Porque, na verdade, na nossa vida, nós estamos cercados com alguns limites, e se não fossem esses limites, se tornaria muito difícil a convivência, né? Imagine o seguinte, imagine um trânsito sem limites de legislação, de organização, né? Dizem que em alguns países do mundo é assim, tipo a Índia, né? Não existe uma legislação de trânsito muito clara em alguns momentos e é uma confusão danada. Não tem sinal, não tem faixa, né? Tem algumas situações. Agora imagine você viver num mundo onde, por exemplo, para aqueles que andam de avião não existissem as leis de tráfego aéreo, né? Monitoramento dos controladores de voo. Imagine as nossas vidas sem limites relacionados à nossa privacidade e à nossa individualidade. Imagine uma vida sem limites, né? Relacionado, por exemplo, às questões financeiras, que leva muita gente, às vezes, a viver e a passar por situações conflituosas e até mesmo desesperadoras na sua vida. Imagina a falta de limite na criação de filhos, aonde às vezes, por essa falta de limite, relacionamentos familiares, né, relacionamentos entre as pessoas acabam realmente fazendo com que seja um desastre a convivência na caminhada. A falta de limites, então, pode ser muito sutil às vezes, mas, de fato, a falta dela, ou a falta dos limites, pode nos levar a viver consequências desastrosas, que podem acarretar em questões que envolvem relacionamentos ou até mesmo a nossa vida emocional, que é o foco dessa série de mensagens voltadas aí para o Setembro Amarelo. O texto que nós lemos mostra exatamente essa realidade, um texto que nós conhecemos bastante, uma história que nós conhecemos bastante, mas percebemos que Davi foi, em cada passo, né, do processo do texto que lemos, lá de 2 Samuel 11, de 1 a 17, se enrolando cada vez mais, não é isso? Ultrapassando cada vez mais os limites, né, de diversas maneiras, e cada limite que ele foi ultrapassando foi fazendo com que ele fosse se enrolando cada vez mais naquela situação, né? Então o texto certamente nos mostra alguns princípios eternos que Deus também quer deixar para nós, para termos atenção em alguns aspectos da nossa vida. Temos falado muito sobre isso aqui com relação ao distanciamento. Muitas pessoas que poderiam, por exemplo, estar assistindo o culto agora, né, preferem estar fazendo outras coisas. Não que seja pecado, mas a distância, né, da sua relação com Deus faz com que ela perca a noção de alguns aspectos da sua vida e talvez isso possa causar, né, algumas bagunças interiores que acarretarão em questões espirituais e emocionais, né? Porque quando nós nos afastamos de Deus, nos distanciamos de Deus e queremos resolver algumas situações pelas nossas próprias forças, e aí às vezes nós vamos passando por cima de alguns limites que vai acarretando e trazendo consequências devastadoras em nossas vidas. Embora a Bíblia fala que Davi, né, foi um homem segundo o coração de Deus, mas no episódio em voga, percebemos que Davi em nenhum momento consultou ao Senhor. Em nenhum momento parou ali diante do seu erro para pedir direção a Deus. Em nenhum momento ele se colocou ali para buscar ajuda, né, e tentar resolver aquela situação. Pelo contrário, ele foi se enredando cada vez mais naquela situação complicada, não é isso? E foi então ultrapassando cada vez mais os seus próprios limites. E o final da história então foi extremamente trágico. Quando nós olhamos esse texto, né,
podemos perceber então que Davi ultrapassou vários limites. Quais foram os limites que Davi ultrapassou? Primeiro limite que Davi ultrapassou está lá no verso 1. Deixa sua Bíblia aberta, 2 Samuel 11, né? De 1 a 17, está lá no verso 1. Ele ultrapassou o limite da humildade. O texto fala que naquela época, né, os reis saíam na frente dos seus exércitos para o campo de batalha. E o texto diz que na primavera daquele ano, Davi não se sentiu nessa obrigação de ir à frente do seu exército. Davi preferiu, né, enviar Joabe, comandante dos seus exércitos, e ele ficou então no seu palácio em Jerusalém. Davi era um homem de guerra. Davi era alguém famoso pelas suas vitórias, né? E a sua presença no campo de batalha já encorajava o seu exército e já trazia medo e terror aos inimigos. Mas naquele episódio, né, Davi prefere ficar no seu palácio. Davi, então, talvez sente no seu coração, né, uma autoconfiança. Sente no seu coração já um orgulho pelos seus feitos do passado e entende que não precisa mais ir ao campo de batalha. Não é isso? A palavra de Deus nos alerta sobre o perigo, às vezes, de termos um orgulho, não aquele orgulho natural, mas um orgulho que, às vezes, nos tira, né, do centro da vontade de Deus e se torna algo realmente perigoso. É por isso que lá em Provérbios 16, 18, o sábio fala assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, o primeiro limite que Davi ultrapassou foi o limite da humildade. Davi estava soberbo diante daquela situação. Davi estava orgulhoso dos seus feitos, entendeu que não precisava ir para o campo de batalha e muito menos consultar a Deus diante dessa situação. Ele então ultrapassa, em primeiro lugar, o limite da humildade. Mas Davi também ultrapassa o limite do bom senso, não é isso? Lá nos versos 2 e 3, o texto diz que ele então, quando ficou no palácio, lá em Jerusalém, o que acontece? Versos 2 e 3. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear no seu terraço. De repente, ele viu no seu terraço uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disse-lhe: é Batseba, filho de Elimã e mulher de Urias, o hitita. Então, Davi, poderoso, rei, né, daquela nação, ele abre espaço, então, para a bagunça que a inclinação da carne poderia realizar na sua vida. Ele ultrapassa o limite do bom senso, né? Ao passear pelo terraço do palácio, Davi então viu Batseba ali tomando banho e a desejou. E é interessante que o primeiro erro, então, o primeiro pecado que ele comete, o limite que ele ultrapassa aqui nesse contexto, foi exatamente abrir espaço, né, para o desejo de olhar para aquela mulher e aí ser vencido, então, pelo bom senso diante daquela situação. Davi, mais uma vez, não buscou orientação a Deus, não tentou, né, talvez até fugir daquele desejo. O texto fala, né, que ele chega a perguntar quem é aquela mulher, as pessoas respondem: olha, é Batseba, filha de Elimã, esposa de Urias. Então ele sabia de tudo o que estava acontecendo. Mas ele então ultrapassa o limite do bom senso. O seu desejo carnal, né, por Batseba foi tão grande que, mesmo sabendo de quem era, sabendo de quem era a esposa, sabendo de tudo que estava acontecendo, ele então ultrapassa então o limite do bom senso. Outro limite que Davi ultrapassa, continua a história, está nos versos adiante, não é isso? O texto fala que Batseba estava se banhando e era um ritual que as mulheres hebreias tinham, judias tinham, né, relacionados ao período da menstruação. Se os irmãos lerem com calma depois, vai ver lá nos versos 4 e 5 que fala exatamente isso. Ela estava se banhando ali porque era um ritual natural, após o término da menstruação, fazer aquele processo de purificação, né? Era um hábito daquele povo. Todo mundo sabia que, geralmente, depois desse período, as mulheres estavam mais propensas a engravidarem. Mas Davi também, né, diante do desejo, né, de realmente possuir Batseba, ele então ultrapassa o limite da razão, né? Ele a vê ali naquele ritual de purificação, ele esquece que talvez aquele período
seria o período mais fértil para que aquela mulher engravidasse, e ele então deseja, e o texto diz que manda chamar então aquela mulher ao seu palácio. Alguns escritores, um pensador disse certa vez que o pecado ele nos emburrece, né? E de fato foi o que aconteceu aqui. Davi ultrapassou o limite da razão e isso afetou o seu raciocínio. Isso afetou a sua capacidade de pensar que aquele período seria o período mais complexo, né? Para que ele tivesse uma relação com Batseba, mas tomado pelo desejo, tomado pelo limite, né? Por ter ultrapassado o limite da razão. Ele deseja então aquela mulher com todas as suas forças, então ultrapassa também o limite da razão. Irmãos, isso acontece conosco também, né? Esses processos que eu estou falando aqui, aconteceu na vida de Davi, mas às vezes acontece conosco. Nós vamos, em nossas vidas, diante de algumas situações, ultrapassando alguns limites, e esses limites, seja do bom senso, seja da razão, seja da humildade, vai nos levando, então, a viver situações que vão causando uma bagunça interior em nossas vidas, né, isso? E diante também da nossa caminhada, ou até na vida de pessoas que estão próximas de nós e ao redor de nós. Quando ultrapassamos esses limites, isso gera realmente uma série de desordens na nossa vida. Mas não parou por aí, né? Além de Davi ter ultrapassado o limite da humildade, o limite do bom senso, o limite da razão, Davi também ultrapassou o limite da integridade. Ele então, o que o texto fala? Diz que mandou chamar o quê? Urias então para voltar, né? Porque qual era a intenção de Davi? Quando ele soube que Batseba estava grávida, a intenção foi chamar Urias para que Urias pudesse ir para sua casa, conceber com a sua esposa, e aí Urias pensaria que aquele filho não era dele. Então esse era o plano, né, de Davi. Mas é interessante que Urias era alguém tão sério e alguém tão que amava tanto a Deus e a Davi, que ele volta, né, para obedecer o chamado de Davi, mas ele não vai para casa. Ele prefere ficar lá nos aposentos onde os soldados ficavam, próximo lá ao palácio, porque ele não achava justo. O exército está no campo, Joabe, né, o comandante, está no campo, o povo está lutando no campo e ele em casa, comendo, bebendo e se relacionando com a sua mulher. Davi, então, diante dessa situação, tenta de todas as formas, né? Tenta de todas as maneiras dar um jeito para que Urias fosse para casa, mas Urias não foi de forma nenhuma. Davi, então, vai ultrapassando o limite da integridade. A gente percebe que ele vai tentando dar um jeitinho. Ele vai tentando, de alguma forma, ludibriar Urias para que ele fosse para casa. Ele tenta a primeira vez, não consegue. Chama Urias para voltar no palácio, embebeda Urias, mas Urias não vai. Urias era fiel a Deus e ao próprio Davi. E Davi, então, vai tentando dar um jeitinho ali e a coisa vai ficando cada vez mais bagunçada. Não é isso? Vai enrolando cada vez mais. Ele ultrapassa, então, o limite da integridade. E aquela história vai ficando cada vez pior. Acabou, pastor? Não. Ainda tem mais um. Vendo então que não tinha jeito, vendo que não tinha como colocar Urias dentro de casa de forma alguma, Davi então escreve uma carta. Está lá nos versos 14 em diante, não é isso? Escreve uma carta. E nessa carta dizia, olha, para o general Joabe, coloca Urias no pior lugar do campo de batalha para que ele morra. E é interessante que Davi entrega a mão na carta de Urias, porque Davi sabia da sua integridade. E Urias pega aquela carta com a sua sentença de morte, leva e entrega na mão de Joabe. Joabe então lê ali a mensagem enviada pelo rei, e como ele conhecia os inimigos, né, daquela cidade, ele faz exatamente aquilo que o Davi orienta. Coloca Urias no pior lugar, né, do campo de batalha. O texto nos fala lá no verso 17 que muitos soldados ali morreram, inclusive Urias. O quinto limite, então,
que Davi ultrapassa o limite do seu caráter, né? Ele ultrapassou o limite do seu caráter. Ele fez com que um homem justo, um homem sério, um homem que amava a Deus e amava o rei, fosse morto de uma forma tão covarde, né, premeditada, levando a sua própria sentença de morte até o general Joabe. Davi, então, ultrapassa o limite do caráter. E às vezes, diante de algumas situações, é isso que acontece também, é isso conosco. Vamos ultrapassando limites que vão trazendo consequências em nossas vidas. Davi, então, ultrapassa pelo menos esses 5 limites. O limite da humildade, o limite do bom senso, o limite da razão, o limite da integridade e o limite do caráter. Poderíamos até destacar mais coisas aqui, mas pelo menos esses 5 limites. Ele vai ultrapassando e isso vai gerando, então, consequências. Quando ele, então, depois que Urias morre, né? O texto fala que ele leva, então, Batseba para o palácio, porque ela agora era uma mulher viúva, e pensa que tudo havia acabado por aí, né? Mas Deus envia um homem, o profeta Natã. Envia o profeta Natã para repreender Davi, para fazer Davi lembrar, né, de quantos limites ele ultrapassou para poder ficar com aquela mulher, de quantas coisas ele foi, né, passando por cima para poder, né, ficar com aquela mulher e se relacionar com ela de uma forma pecaminosa. Às vezes, a falta de limite vai nos cegando. A falta de limite vai nos colocando numa posição perigosa. E é isso que Natã quer lembrar a Davi, né? Natã chega de uma forma muito inteligente, né? Porque é assim que Deus age. Conta uma história, né, de um homem que tinha muitas ovelhas, um homem rico que tinha muitas ovelhas, e um outro pobre que só tinha uma ovelhinha. E aí ele fala que aquele homem rico que tinha muitas ovelhas acaba matando aquele pobre que só tinha uma ovelhinha para ficar com aquela ovelha. E Davi, quando escuta aquela história, fica indignado. Fica muito indignado. E aí Natã dá sentença a Davi. Mas esse homem é você. E Davi, então, cai em si, né, diante daquela situação. Ele percebe, então, que de tanto ultrapassar os seus limites, as consequências, né, do pecado na sua vida foram se agravando e se avolumando cada vez mais, sem ele perceber. E causando, então, uma desordem interior, causando uma desordem emocional, causando uma desordem na sua vida. Como é que Davi consegue resolver e rearrumar, né, toda essa bagunça gerada, né, através da sua falta de limite? Salmo 51. Abra sua Bíblia lá no Salmo 51. Vamos dar uma lida aqui nesse texto. Porque o Salmo 51, na verdade, é fruto do resultado, né, desse processo doloroso que foi gerado em função da falta de limites, mas que depois Deus, então, através do profeta Natã, alerta Davi que era necessário arrumar as coisas, que era necessário arrumar a casa, né, para que ele pudesse ficar em paz. Eu não vou ler o salmo todo, mas deixa o Salmo 51 aberto aí, porque foi dessa maneira, então, que Deus tratou o coração de Davi para arrumar a bagunça gerada pela falta de limite. Como é que Deus, então, como é que Davi começa, então, a arrumar a bagunça gerada pela falta de limite de toda essa história? A primeira coisa que ele fez foi restabelecer a sua conexão com Deus. Davi, então, diante de tudo aquilo que ele foi fazendo pela sua falta de limite, ele, no Salmo 51, procura, em primeiro lugar, restabelecer a sua conexão com Deus. E ele faz isso de que forma? Se arrependendo. Lá nos versos 1 e 2, o que ele diz? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Cada vez mais, irmãos, isso deixa claro que por que Davi depois é considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque, embora fosse pecador como cada um de nós, mas é alguém que, pelo menos é o que o texto bíblico nos mostra, sempre que pecava, acontecia duas coisas. Primeiro, esse pecado não se repetia. E segundo, sempre buscava a face de Deus para restabelecer a sua conexão com Deus. Davi, então, começa a arrumar a bagunça gerada pela falta de limite,
restabelecendo a sua conexão com Deus, através do seu arrependimento, através da sua sinceridade, através, né, do seu coração aberto diante de Deus, dizendo e pedindo a Deus misericórdia por aquilo que ele havia feito, né, pelos limites que ele havia ultrapassado e por tantas coisas, né, erradas que ele acabou fazendo e trazendo consequências com a morte de Urias, com a morte daquele bebê, porque Deus não permitiu que o bebê desse relacionamento nascesse. Tudo isso, então, ele faz de uma forma sincera, colocando o seu arrependimento diante de Deus. Para arrumar a bagunça gerada pela falta de limite, precisamos também restabelecer a nossa conexão com Deus, não é isso? Seja talvez na quebra de alguma relação nossa com alguém, não é isso? Irmãos, às vezes na nossa vida nós ultrapassamos alguns limites que vão gerar algumas situações complicadas em nossas vidas, vão gerar algumas bagunças. Às vezes podemos cair num caminho errado, de situações complicadas, mas precisamos então, para arrumar às vezes situações que estão nos incomodando, fazer como Davi fez, restabelecer a nossa conexão com Deus, se arrepender dos nossos atos, dos nossos feitos. Conhecemos, né, casais que já passaram, por exemplo, pela experiência complicada do adultério, não é isso? O adultério é considerado um pecado gravíssimo, mas se houver arrependimento e perdão, Deus pode tratar dessa questão. Se houver arrependimento e perdão, Deus pode arrumar essa bagunça. Famílias podem ser restauradas. Nós já passamos por experiências assim, não é isso? Já participamos de encontros de casais e tantas outras coisas, onde casais chegaram lá, naquele encontro, por exemplo, divorciados, em função de adultério, em função de pecados graves. Mas Deus ali foi fazendo um processo. E naquele processo houve um restabelecimento da comunhão daquela pessoa com Deus, o arrependimento daquela pessoa com Deus e daquela pessoa com o seu próximo. Às vezes para arrumar a bagunça gerada pela falta de limites. Filhos que talvez ao longo da vida, não é isso? Nós deixamos de fazer algumas coisas e por conta dessa falta de limites se tornaram pessoas que foram por caminhos complicados. Mas nunca é tempo, quer dizer, ou seja, nunca é tarde demais para restabelecer uma conexão com Deus e uma posição de arrependimento. De arrependimento diante, às vezes, da falta de limite de situações que vão acarretando em outras consequências na nossa trajetória. Para arrumar, então, a bagunça gerada pela falta de limite, restabeleça sua conexão com Deus. Busca, através do arrependimento sincero, abrir o seu coração se você está vivendo alguma coisa, né? Nesse sentido, situações como eu falei ou outras, mas é importante buscarmos então arrumar a bagunça gerada pela falta de limite. E o primeiro passo é restabelecer a conexão com Deus. Deus não quer que Deus não quer que nós estejamos buscando resolver as nossas questões com as nossas próprias forças. Porque é isso que faz a gente às vezes ultrapassar alguns limites. Quando nós confiamos nas nossas próprias forças, nas nossas próprias decisões, como Davi fez. Deus quer, né, nos ajudar, mas para que isso aconteça, precisamos restabelecer a nossa conexão com Ele. E essa conexão passa, então, pelo arrependimento, pelo pedido de misericórdia. É isso que Davi, então, faz em primeiro lugar para arrumar a bagunça gerada, né, pela falta de limite no episódio que nós vimos. Para arrumar a falta de limite, outra coisa importante que nós percebemos aqui no texto, lá do Salmo 51, é desenvolver uma vida equilibrada diante da palavra de Deus. Lá no verso 10, o que ele fala? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável. Davi pede vida equilibrada. Vida equilibrada é sinônimo de quê? Organização, arrumação. Por isso que ele pede que Deus lhe dê um espírito estável, um espírito equilibrado, para rearrumar, né, a bagunça da sua vida. Isso é possível, irmãos, mediante a ação da palavra de Deus em nossas vidas. Para arrumar, então, a bagunça da sua vida, você precisa desenvolver uma vida equilibrada com base na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te ajudar, não é isso? É o Espírito Santo de Deus, através da palavra, que vai te fortalecer, para que
a bagunça interior causada pela falta de limite possa ser organizada, possa ser, restaurada, possa ser ajeitada. Precisamos, então, nos relacionar com a palavra de Deus e ter ela como, de fato, o nosso manual de fé, prática, de vida, para arrumar, às vezes, bagunças que nós mesmos acabamos gerando aí na nossa caminhada pela falta de alguns limites. Outra coisa, para arrumar a bagunça gerada pela falta de limite, valorize a presença de Deus em suas decisões. Lá no verso 11, o que ele fala? Não expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Davi reconhece o fato de que a presença de Deus na vida dele fazia toda a diferença. E precisava então de que essa presença fosse cada vez mais constante para ajudá-lo a arrumar a sua bagunça interior. A presença do Espírito Santo de Deus na vida dele era algo fundamental, para ele, de fato, arrumar tudo isso que estava dentro dele. E por fim, para arrumar a bagunça gerada pela falta de limite, testemunha a mudança que Deus fez em você. Lá nos versos de 13 a 15, o que ele fala? Ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Depois de colocar tudo isso, Davi promete que, depois de ter a sua vida arrumada, ele daria o seu testemunho daquela mudança operada. Porque, através do seu testemunho, através daquilo que ele estava vivendo, ele poderia, então, ajudar outros a também se fortalecer e a vencer os seus limites e a superar as suas histórias, e as suas frustrações ao longo da vida. O resultado de tudo isso, irmãos, é que Davi, mesmo diante de ter ultrapassado limites tão complicados como nós vimos, mas é alguém que, no final das contas, busca a presença de Deus para colocar a sua vida em ordem. Ele se quebranta diante do Senhor. Ele se abre diante do Senhor, porque ele sabe que para Deus, como ele fala no verso 17, o que Deus realmente quer de nós é um espírito quebrantado. E o texto fala, um coração contrito e quebrantado, ó Deus, tu não desprezarás. A pergunta que eu te faço essa noite, irmão, já caminhando para o final dessa reflexão é: você já ultrapassou alguma vez os seus próprios limites? Quais foram os limites que você ultrapassou? Esses limites trouxeram desordem à sua vida? Você está cansado dessa bagunça gerada pela falta de limites? Eu quero te dizer o seguinte: Deus é o maior interessado em trazer ordem em direção à sua vida. Deus é o maior interessado em arrumar essa bagunça interior. Deus é o maior interessado de te trazer de volta, a se relacionar com Ele. E mesmo que você tenha ultrapassado limites tão complicados como o Davi deixa como exemplo para nós, a promessa que Ele tem para você é a promessa que está lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu não sei se algum limite ultrapassado na sua vida conjugal, algum limite profissional, algum limite no contexto da igreja, algum limite na sua vida, no seu casamento, algum limite na relação com seus filhos, algum limite na relação com seus pais. Eu não sei se em algum momento você ultrapassou algum limite, talvez hoje esteja vivendo ainda frustrado pelas consequências que a falta de limites em algumas situações, como Davi fez, acarretou, situações na sua vida. Mas eu quero te dizer que da mesma forma como Davi se colocou diante de Deus para rearrumar, toda a bagunça gerada por esses limites ultrapassados, Deus também quer essa noite estar contigo nesse caminho de te fazer uma restauração completa, de transformar o seu coração, de mudar a sua vida, de criar em você um coração puro, um coração reto, um coração renovado na presença do Senhor. O meu desejo essa noite é que, se há limites ultrapassados, se há dificuldades ultrapassadas, se há situações que precisam ser arrumadas, ocasionadas pela falta de limites, limites do bom senso, da humildade,
da falta, né, de bom senso, da falta de humildade, da falta de razão. Se há, né, limites ultrapassados pela falta de integridade, tantos outros, falta de caráter, que trouxeram consequências devastadoras para a sua vida. Deus quer essa noite te restaurar. Deus quer essa noite fazer aquilo que ele fez com Davi, que foi restaurar a vida de Davi. Mas precisamos também agir como Davi agiu, nos colocar diante dele, pedindo a Deus que restabeleça conosco a sua conexão, pedindo a Deus que nos dê uma vida equilibrada segundo a sua palavra, pedindo a Deus que nos ajude a tomar as melhores decisões através da presença do Espírito Santo, pedindo a Deus que, fazendo as mudanças completas em nós, nos use como um testemunho vivo da sua presença em nossas vidas, para mostrar, né, que em Cristo e com o Senhor, por mais que existam limites tão difíceis ultrapassados, ainda assim há esperança, ainda assim há oportunidade de renovo, há oportunidade de um novo recomeço na presença do Senhor. Eu quero orar com você, quero orar pela sua vida, quero te pedir que você coloque diante do altar do Senhor, né? Às vezes nós ultrapassamos certos limites sem perceber, e quando nós vamos ver, a bagunça já está formada. Às vezes uma tentação nos leva a perder os limites de situações, conforme nós falamos aqui, como foi o caso de Davi. Às vezes o nosso desejo pessoal, às vezes a nossa falta de visão espiritual e tantas outras coisas pode nos levar então a ultrapassar limites. Mas Deus quer, essa noite, restabelecer e fazer de nós uma arrumação interior neste sentido. Eu quero te convidar então a orar comigo essa noite, orar comigo nesse momento e pedir ao Senhor que esteja aí te ajudando, né, nessa rearrumação interior para a honra e glória desse mesmo Deus. Que o Salmo 51 seja um salmo de vitória, um salmo que te motive a arrumar aí qualquer bagunça da sua vida, ocasionada por alguma falta de limites, né, agora ou que você tenha vivido no passado. Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante do altar do Senhor. Deus, muito obrigado por essa palavra, porque entendemos que ela vem do Senhor, e eu creio, ó Deus, que ela tem o objetivo de alcançar corações essa noite. Assim como Davi, ó Deus, ultrapassou tantos limites para colocar em prática o desejo da sua carne, nessa noite eu também quero colocar, ó Deus, a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, pedindo ao Senhor a minha vida também, que nos ajude. Se há, ó Deus, em nossa vida, em nossa história, alguma situação que nós ultrapassamos os limites, seja do bom senso, da razão, da integridade, do caráter, mas que o Senhor nos ajude essa noite a nos consertarmos diante do Senhor, a nos colocarmos diante do Senhor e fazer como Davi, pedir ao Senhor que renove as nossas vidas. Se há o peso do pecado, se há o desânimo causado por essas situações, que o Senhor possa renovar as forças de cada um dos meus irmãos e irmãs e a minha vida também essa noite, nos ajudando não a olhar para os limites ultrapassados e para situações erradas que às vezes nós escolhemos, mas que nós possamos olhar para aquele que nos convida e diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso. Que essa seja uma realidade em nossas vidas e que nós possamos abrir os nossos corações para o Senhor e que tenhamos nessa noite vidas renovadas e transformadas para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado pela sua presença, Pai querido, Pai amado. É a oração que nós fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quero agradecer a cada um dos irmãos, né, que permaneceram conosco até agora. Espero que de alguma forma Deus tenha falado ao teu coração ao longo de todo esse culto, não só da palavra. Se você foi abençoado aí, manda aquele like, aquele coração, não é isso? Porque é uma troca, e que Deus possa estar te fortalecendo, te abençoando e renovando as suas forças nessa noite. Quero te convidar para estar juntos conosco na próxima quarta, para a nossa última mensagem nessa série, não é isso? Estaremos falando sobre arrumando a bagunça gerada pela baixa autoestima, já que os temas são emocionais,
e às vezes essa baixa autoestima não nos deixa ver a preciosidade que nós somos aos olhos do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus te dê forças na caminhada e que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Por fim, quero pedir aos irmãos que estejam orando também, né? Pelo Shalom e pela Larissa, não é isso? Essa altura do campeonato, não sei se já é pastor Shalom Lacerda, mas hoje está sendo o culto de ordenação ao ministério do nosso irmão Shalom. Então nós queremos deixar registrado aqui a nossa gratidão a Deus por essas vidas tão especiais, jovens, mas que já têm, né, dado demonstração de amor à obra de Deus. Né? Que Deus abençoe o Shalom, que Deus abençoe a Larissa, né? E daqui a pouco, ou já foi, né? Não será mais apenas Shalom, mas pastor Shalom Lacerda, e que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério de forma muito profícua. Aonde quer que ele vá, né, estar à frente de um rebanho, que Deus esteja abençoando essas vidas preciosas de uma forma toda especial, né? Cuidando da vida dele, da Larissa, do bebê que já está a caminho. Que Deus cuide e abençoe dessa família tão especial e cara para cada um de nós. Não saia, vamos adorar ao Senhor agora com uma última canção que pede exatamente aquilo que Davi, né, coloca no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, né? Vamos adorar então com essa canção e após a canção, então, nós estaremos encerrando o culto dessa noite. Deus abençoe a todos. Dê um restante de domingo, de noite, de semana, em paz na presença dele. E conto com você na próxima quarta, a partir das 20 horas, para juntos adorarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma semana de bênção e de paz. Não saia até a última estrofe e até quarta, se assim Deus permitir. Fiquem todos em paz. Cria em mim. Teu Espírito